Audio Jungle. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Rochas da Saúde de hoje. Aqui a gente traz as informações mais variadas sobre saúde e bem-estar. Hoje o bate-papo vai ser sobre cirurgia vascular. A gente vai entender um pouco mais dessa especialidade e das doenças que a gente mais escuta falar nela. Comigo, a doutora Carolina. Oi, muito obrigada, Pedro, pelo convite. Então, doutora, aqui é a primeira vez que a gente vai falar de cirurgia vascular. Então, às vezes a gente confunde um pouco, né? Tem a cirurgia vascular, tem o angiologista e tem o cardiologista. A senhora pode diferenciar um pouco mais essas especialidades? Claro, o angiologista e o cirurgião vascular, eles são de áreas correlatas, vamos dizer assim. Mas para você fazer angiologia dentro da medicina, você precisa ter uma formação prévia de clínica médica e o cirurgião vascular de cirurgia geral. Então, o angiologista ele trata as doenças que o cirurgião vascular trata também, porém ele não opera. Então, ele pode tratar as suas varizes, pode até fazer escleroterapia, mas na hora da cirurgia é o cirurgião vascular que faz. E o cardiologista ele trata mais as doenças do coração, né? Relacionadas ao coração. Então, a gente auxilia, um auxilia o outro, são doenças que são correlatas, como aterosclerose e tudo mais. Porém, o cardiologista cuida da hipertensão, cuida da insuficiência cardíaca, o cirurgião vascular, ele cuida mais dessa área áreas, das varizes, ou então doenças arteriais de pernas, de braços, é um pouquinho diferente os dois. E a escleroterapia é aquela injeção que a gente vê de... que o pessoal fala, tenho varizes, Isso. quero fazer, quero ficar bonita. É, a escleroterapia é uma seara muito grande hoje em dia, né? A gente não faz mais escleroterapia só com injeção, a gente junta técnicas. O que que é isso? Por exemplo, para fazer este vaso sumir, a gente pode injetar uma substância neste vaso, e também queimar ele com laser transdérmico. Então, a gente faz uma lesão na parte de dentro do vaso, que a gente chama de endotélio, e isso faz com que ele inflame e involua e suma, Hum. desapareça. Então, essa é a escleroterapia atual. A gente associa várias técnicas para com que esse vaso suma, esse E, vaso menorzinho. e não tem problema você, tipo, tirar esse vaso ou ele não repercute em nada, assim? Não, na verdade, quando a gente tem indicação cirúrgica, seja por escleroterapia ou até mesmo para retirada de uma veia maior que está insuficiente, que está doente, quando a gente tira este vaso que está doente, faz com que a circulação venosa melhore. Então, a dor da perna do paciente, o inchaço da perna do paciente melhora também. Então, ao contrário, até ajuda essa perna a funcionar melhor. Perfeito. E a gente pode falar o que que seria o feijão com arroz do cirurgião vascular, o dia a dia, o que que mais faz, o que as pessoas mais procuram, quando devem procurar. Nosso dia a dia fora de ambientes hospitalares específicos é parte venosa. Então, é varizes, dores nas pernas, inchaço, às vezes alguma mancha, algum vaso mais grossinho. É isso que aparece para o cirurgião, para a cirurgia vascular no dia a dia, que não é atrelado a serviços específicos, arteriais e outros. E a gente tá falando muito das varizes, né? Que Uhum. todo mundo fala, eu tenho varizes, minha mãe tem varizes. É... E tem alguma doença associada a elas? Eu tenho que me preocupar. E o que que elas são, né? O que que são as As varizes? varizes entram num quadro que a gente chama de insuficiência venosa crônica, como o mesmo nome diz, né? Crônica. Então, a partir do momento que tem esse diagnóstico, fica com a gente até eternamente. É uma doença que a gente chama de multifatorial. O que é isso, né? Então, vários fatores fazem a gente ter varizes. Uma parte é hereditariedade, então, se a gente tem pai e mãe com varizes, a chance da gente ter é maior. Aumento de peso, alterações hormonais, sedentarismo, ou alguma coisa que faz com que a gente não movimente muito bem a perna, faz com que aumente a pressão venosa da perna e, consequentemente, aumente a nossa chance de ter varizes. E por que que dói esse inchaço? Esse inchaço ele tem um monte de coisa, né? Então, o inchaço ele vem do vaso que extravasa líquido, proteína, e a gente, hoje em dia, até quem não é médico já ouviu muito, né, de fatores inflamatórios. Então, a gente faz como se fosse uma inflamação naquela perna. Então, esta inflamação acaba doendo. E minha avó, a minha família toda tem, né? A parte da minha mãe tem, eu inclusive tenho.
Mas sempre ouvia falar que, tem que colocar os pés pra cima. É verdade isso? É verdade, essa é uma boa dica, antiga e funcionante, porque a gente aumenta o retorno venoso, a gente ajuda, né? Porque pensa, a gente anda, a gente fica contra a gravidade para o retorno venoso da perna acontecer. Quando eu coloco a perninha para cima, esta gravidade eu engano. Então, eu consigo fazer com que o retorno venoso seja um pouco mais fácil, consequentemente, diminui o inchaço, diminui a dor, então ajuda bastante mesmo. E além de pôr os pés pra cima, o que que mais ajuda a, A a reduzir essa dor do inchaço, esse incômodo? A famigerada meia elástica, né, que ninguém gosta de usar, no Brasil menos ainda, porque aqui é calor, Sim. porém ajuda bastante. Então tem que ver, né, em consulta se tem alguma contraindicação de usar a meia, porém se não tiver, o ideal é utilizá-la todos os dias. Fora isso, dependendo do jeito da dor e do inchaço, alguns medicamentos ajudam nessas queixas, né, que a gente chama de medicamentos flebotônicos, que ajudam o vaso a funcionar melhor. E sobre as meias, né? Tipo, tem alguma diferença? Tem alguma que é melhor? Algum horário que você tem que colocar? Mundo ideal e mundo real, né? O mundo ideal seria a gente acordar, pôr a meia antes de levantar e ficar o dia inteiro com ela, tirar para dormir. Não pode dormir com a meia, porque ela tá contra a gravidade, é isso que ela faz, ela nos ajuda nisso. Não existe uma marca específica melhor do que a outra. Então, uma meia de graduação, uma meia de compressão graduada, independente da marca, todas elas são funcionam muito bem. Então, não precisa se preocupar com isso, mas tem que ver com o médico que prescreveu qual que é a graduação dessa compressão para você. Que às vezes a graduação de compressão da vizinha não é igual à sua. Às vezes você precisa mais ou precisa menos. Então, precisa realmente, em consulta, decidir qual que é a melhor compressão e tamanho de meia para melhorar a sua queixa. Perfeito. E você falou que faz parte de uma doença, né? As Uhum. varizes, né? Que ela tem alguma progressão? Pode piorar além do inchaço? Pode piorar. A gente tem uma classificação na medicina que a gente chama de CEAP, a gente usa o C de clínica, e a gente tem desde aquele paciente que tem dor e não tem nada na perna, que é o zero, então ele pode ter a doença, só não tem nenhuma alteração anatômica, até aquele paciente com úlcera, que é o C6. Tem úlceras que são causadas por insuficiência venosa, por varizes. Então não é uma doença tão tranquila assim, né? Essa gradação não quer dizer, se eu começar a ter dor, eu consequentemente vou ter úlcera com. Eu tenho essa certeza. Não, a gente não sabe o motivo, mas tem paciente que para de evoluir, fica com dor, fica com a variz, mas para ali. E tem paciente que evolui até a úlcera. O motivo a gente ainda não sabe. Eu lembro que minha avó materna teve. Ela tinha uma insuficiência venosa crônica, com úlcera aberta. Terrível, difícil de fechar. Mas para fechar, o que que poderia fazer nesses O casos? que que a gente faz hoje em dia? Até uns 10 anos, a gente esperava fechar para poder operar se tivesse indicação cirúrgica. Hoje em dia, a gente já sabe que quando opera, diminui essa hipertensão venosa e a chance de fechar aumenta. Então, é indicativo, às vezes, operar essa paciente, tirar a variz que está causando aquela hipertensão venosa local para melhorar e fechar a úlcera. Fora isso, curativo e compressão. Do mesmo jeito que a pessoa sem úlcera tem que usar meia elástica, o paciente com úlcera ele tem que usar compressão elástica também. Então precisa fazer uma compressão local para diminuir aquela hipertensão venosa e consequentemente fechar a úlcera. E acho importante aproveitar que você tá aqui, que eu já vi várias, tipo, atendendo, não só pela faculdade, mas por fora, de pessoas que muitas vezes tinham insuficiência venosa com úlcera aberta e vim com você falar, doutor, quando eu tô com essa úlcera assim, o médico me passa antibiótico. A pessoa que tem insuficiência venosa crônica sempre vai ter que tomar antibiótico ou não? Não, a úlcera não necessariamente está infectada, então precisa passar em consulta para ver se tem algum sinal de infecção. Quais seriam? Eu tenho uma úlcera, não sei se alguém que está nos vendo hoje já viu aquelas úlceras de 10, 20 anos abertas existem. Não vai ficar 20 anos tomando antibiótico, não tem como, né? Mas se tiver sinal de infecção, que é dor, vermelhidão, secreção, aí sim a gente tem que entrar com antibiótico terapia. E também, além desse da úlcera, temos, um meio termo, assim, Uhum. que seria a pele ficar meio escura, né? Aquela Uhum. que a gente chama de dermatite ocre, né? Isso. E
Como que a gente pode manejar isso e prevenir que chegue nesse ponto? Diminuindo a hipertensão venosa. Então, quando eu tô com varizes e não quero chegar na dermatite ocre, eu tenho que diminuir essa hipertensão. Como que eu faço isso? Se for alguma alteração que seja passível de cirurgia, é um bom momento de tirar aquele vaso que está insuficiente. Se não for passível de cirurgia, usar meia, botar a perninha para cima, fazer exercício é uma coisa que a gente acabou não comentando ainda, porém, quando a gente aumenta a musculatura da perna, a bomba muscular também funciona melhor e a gente tem um retorno venoso mais adequado. Então a gente não pode ficar parado e não pode, com o passar dos anos, aceitar a nossa perda de massa muscular, que a gente chama de sarcopenia, né? Então precisa fazer exercício resistido, precisa formar músculo na perna para o retorno venoso funcionar melhor. É verdade que às vezes a gente escuta falar que a nossa panturrilha é um segundo coração, né? Mas por que que seria isso? E é verdade? É verdade. A gente tem na panturrilha como se fosse uma bomba, né? Nosso coração é o quê? É uma bomba propulsora, né? E o nosso sistema venoso e arterial é um sistema circulatório fechado. Então, tudo que vai para frente retorna. Então, o parte venosa, qual outra bomba propulsora que nós temos? A panturrilha. Por isso que a gente chama de segundo coração. Porque quando ela aperta, ela contrai o vaso que está dentro daquele músculo também, ele é colabado e o sangue sobe. E quando ele relaxa, o sangue não consegue voltar porque os vasos têm válvulas, como se fossem portinhas. Essa porta fecha e o sangue não consegue retornar. Quando está doente, o que, que acontece com a porta? Ela não consegue fechar. Então o sangue volta. Então a gente fica com uma porta aberta no vaso que não deveria. Por isso que a gente tem uma insuficiência desta válvula. E seria por isso que quando às vezes a criança vira de ponta cabeça também ajuda desse. Ajuda. E aproveitando também que a gente falou dessa brincadeira, é verdade que, por exemplo, quando a pessoa fica muito de ponta cabeça, altera alguma coisa, às Não, vezes, fala, seu sangue todo vai pra sua cabeça e você vai passar mal. não. Isso é uma coisa muito. É quase impossível de acontecer. Claro, falar em coisas impossíveis na medicina, a gente comenta que não existe, né? Mas não tem essa. Isso daí é lenda urbana. Pode Lenda de deixar vó, seus né? filhos brincarem, não tem problema nenhum. E a gente comentou muito de varizes, né? E de ver a safena, né? Que é uma das Uhum. principais. Por exemplo, se a pessoa tem algum problema cardíaco e ela tem essa insuficiência venosa crônica e o médico fala, olha, vamos tirar essa safena que não tá boa, ela tá doente. A pessoa tem que se preocupar se, por exemplo, ela desenvolve algum problema cardíaco e precisa fazer uma entre essas pontes de safena, ela precisa se Uhum. preocupar. A gente não usa no coração uma veia doente. Então, não se preocupe com esta veia doente, ela vai ser retirada porque ela já está doente. Então, mas o que que eu faço com o coração? A gente tem N possibilidades. A gente pode utilizar a veia do braço, a gente pode utilizar uma artéria que fica perto do coração, que é a artéria mamária, que a gente fala também ponte de artéria mamária. Então, a veia doente não ia ser utilizada, então não se preocupe, pode tirar sem medo. E uma outra dúvida que surgiu aqui em mim. É, ela sempre acontece nos dois lados, é suficiência venosa crônica. Por exemplo, você tem que tirar só a safena da perna esquerda. Ou, ou não, tem que ser as duas, sempre tirar as Não, duas. depende do ultrassom. Quem define o que vai ser tirado ou não é o exame físico, a queixa do paciente, junto com o exame de imagem, que normalmente é um ultrassom que a gente faz na perna. E este ultrassom vai falar onde que a veia não funciona bem e onde ela funciona bem. Então, posso tirar uma veia só de um lado? Posso. Posso tirar apenas um pedaço da veia? Posso. Então, depende muito do que eu encontro no ultrassom vascular com Doppler. Perfeito. E falando de outras causas de inchaço, por exemplo, quando que a pessoa ela deve procurar um médico com uma certa urgência com a perna inchada? Pensando em causas mais urgentes, como uma trombose venosa profunda, quando este edema é unilateral, ou só na direita, ou só na esquerda, se foi depois de alguma coisa, por exemplo, pós-cirurgia, pós uma viagem longa, após algum trauma, e essa perna que não inchava antes, inchou de repente, então coisas mais atuais, coisas mais recentes devem ser procuradas com mais brevidade. E, doutor, acho que é bom comentar, né, explicar o que que seria a trombose em si, né, para quem não sabe, que escuta tanto falar, mas É, às vezes não entende o que que
A gente morre de medo, né? Trombose venosa profunda, a gente chama como TVP, é um trombo, é um coágulo dentro de um vaso venoso, de uma veia, e este coágulo fecha o caminho do retorno venoso, por isso que a perna incha. Qual que é o nosso medo da trombose? É que este coágulo, que ele é novo, ele descolhe e vá parar na circulação pulmonar, causando a embolia pulmonar, que infelizmente é uma causa de óbito bem importante no nosso dia a dia. E como que a gente pode prevenir e ajudar a tratar essas pessoas que têm a trombose primeiro a trombose, depois a embolia pulmonar, Quando a né? gente diagnostica uma trombose, a gente tem que entrar com uma medicação, né? A gente entra com anticoagulante para este trombo não progredir. Outros fatores que a gente faz com o paciente com trombose venosa profunda atualmente é o uso também de meia de compressão e explicar para ele que se tiver algum sintoma pulmonar, tem que retornar ao serviço para ver se, infelizmente, esse trombo embolizou ou não. Mas o que faz com que não embolize, principalmente, é o uso do anticoagulante oral. Hoje em Uhum. dia a gente tem anticoagulantes de ação direta, né, como o rivaroxabana ou a apixabana. E que tipos de pessoas têm que ficar mais atentas? Tipo, ficar, opa, tô com a perna inchada, preciso ir no pronto-socorro. Se isso acontecer de maneira recente, todos. Se este paciente, esta paciente, teve algum evento que é pró-trombótico, então cirurgias prévias, em tratamento de câncer ou outro tumor, pós-viagens mais longas, se tem antecedente pessoal ou familiar de trombose, mulheres se tem histórico de abortamentos recorrentes, porque pode ser um sinal de trombofilia, então tudo que chame a atenção, que ligue o sinal amarelo para sangues que coagulam mais facilmente. E se tiver a queixa do edema numa perna só, melhor ir para o pronto-socorro. E você comentou das viagens, né? Uhum. A gente precisaria necessariamente se prevenir, todo mundo tem que se prevenir de trombose em viagem? Quando que a gente tem que fazer essa prevenção? Isso já é bem estudado, né? Não é mais achismo nosso dentro da medicina, tem até uma revisão sistemática que é feita por um grupo que chama Cochrane, bem importante no meio médico, mostrando que voos acima de 6 horas precisa necessariamente o uso de meia de compressão. Todo mundo. Todo mundo, a não ser que tenha alguma contraindicação, daí tem que ir no médico para ver se tem alguma contraindicação para o uso da pessoa, mas se não tiver, todos acima de 6 horas, um voo tem que usar meia. Fora isso, caminhar de 2 em 2 horas, se mobilizar, hidratar, hidratação é importantíssima, porque a gente desidrata no voo também por causa da diferença de pressão, né? Então, tudo isso ajuda a gente não ter essa trombose venosa profunda no pós-viagem, que a gente tá lá para se divertir e no final Sim. ganha uma trombose. Mas não precisa de nada a mais, né? Tipo, Não, não tomar medicação, anticoagulante, não, só não. uma meia e caminhar. Isso é para a população em geral, né? Ah, mas eu já tive trombose. Daí tem que passar no médico, porque às vezes você já tem que tomar um anticoagulante no voo já. Sim, sim, é mais curiosidade minha até pra saber. Que eu às vezes vejo, nossa, será que eu tenho? Será que, por exemplo, se minha avó viaja, ela tem que tomar alguma coisa? Aí tem que. A É, não. gente tem uma classificação que a gente chama de Caprini, tem outras classificações também que a gente consegue classificar o paciente, se ele precisa ou não usar um Mas é mais anticoagulante. passar com o médico mesmo, Ai, casos especiais, né? precisa, Tá, precisa. perfeito. E mudando um pouco da atuação do cirurgião vascular, é uma das especialidades que mais lida com amputações de membros, né? E queria saber como Bastante. que é pra você lidar com isso, como que foi na sua formação lidar com essa É, realidade. não é legal. A gente não gosta, lógico. Quando a gente precisa amputar o paciente, é porque não há mais outro jeito de fazer chegar o sangue. Daí é uma doença diferente, né? Uma doença arterial. Varizes, normalmente, é raríssimo um caso de insuficiência venosa levar a uma amputação. Mas lesões arteriais, insuficiências arteriais, infelizmente, podem culminar com a amputação do membro inferior. É muito difícil explicar para o paciente, explicar para o familiar que aquele membro inferior, que aquela perna não tem mais como ser revascularizada a ponto de ter uma funcionalidade. Porém, com o paciente que está em insuficiência arterial gravíssima nesses casos, às vezes ele até solicita, porque dói muito faltar sangue, né? Essa isquemia arterial dói demais. Às vezes o paciente vira e fala: tudo bem,
só quero parar de ter dor. Então, ele compreende até melhor do que o próprio familiar que não está sentindo na pele o problema que ele está passando. É tipo um infarto, só que nos membros, né? Isso, é um infarto, é uma isquemia. Mas imagina, a perna, o tanto de músculo que ela tem. Imagina todo aquele músculo esquemiando, faltando sangue, morrendo. E você tá vivo, sentindo aquela morte. Dói muito. É muito difícil para o Ah, paciente. acho que uma das cirurgias mais emblemáticas que eu vi foi uma amputação de membro por É obstrução triste. arterial. E Infelizmente, a gente não gosta. Não pode passar anos, décadas, não vai ser uma cirurgia que o vascular vai ficar feliz. A gente não fica feliz de não conseguir com que aquele membro fique no paciente. Mas a nosso papel como médico, independente de ser vascular ou não, é ajudar o paciente. Então, às vezes, ajudá-lo é fazer uma cirurgia como essa. mas, no geral, como que você previne, né, de precisar ter um membro amputado? O que que você poderia fazer? Lesões arteriais, elas também são multifatoriais, mas tudo que lesiona coração, então tudo que a gente ouve, para você não infartar, o que que você precisa fazer? Você não pode fumar, você tem que fazer exercício, você tem que manejar estresse, você não pode engordar. Então, tudo isso também leva em relação à perna, né? Então, tudo que não lesiona a artéria no coração não vai lesionar a artéria na perna. Então, são as mesmas premissas que a gente ouve todo dia na televisão, na revista, no site, tudo aquilo que falam a gente corrobora. E eu não perguntei pra você, por que que você quis fazer a cirurgia vascular? O que que te encantou nessa especialidade? Olha, é algo completo, né? A gente, como vascular, a gente tem pacientes graves, pacientes não graves, a gente consegue avaliar o paciente. Dentro do nosso treinamento, a gente consegue fazer o exame de imagem, o ultrassom vascular com Doppler vascular faz. Então, eu consigo examiná-lo, consigo fazer histórico, eu consigo fazer ultrassom, consigo operar, consigo seguir ele no pós-operatório. Então, eu consigo seguir o paciente do início ao fim. Isso foi o que mais me encantou. Eu consegui realmente manejar esse paciente, manejar as complicações da doença, eu não precisar de muito apoio fora e eu consegui ajudar esse paciente de uma maneira mais completa. Acho que foi o ponto crucial, foi a minha pedra angular de escolher a vascular. E perfeito. E outra doença da vascular que a gente escuta falar são os aneurismas, né? Uhum. Acho que primeiro definir o que que seria um aneurisma. Aneurisma é uma dilatação da artéria, né? A gente tem descrito em literatura, né, que é acima de 50% do esperado. Então, a gente vê no ultrassom ou no outro exame de imagem essa dilatação. Para o cirurgião vascular, tudo que não está dentro da cabeça de aneurisma é dele. Então, aneurisma de carótida fora, na região extracraniana, de aorta, que é a artéria maior aqui na região torácica abdominal, e das outras artérias que a gente chama de periféricas. Então, é essa a definição. E a gente tem que operar todos os aneurismas Não precisa. e se preocupar, né? É uma doença que deve ser seguida. Se você tem um aneurisma diagnosticado fora da região cerebral, ela tem que ser seguida. Dependendo do tamanho, tem indicação cirúrgica ou não, mas depende de cada artéria. Daí depende também do formato deste aneurisma, que a gente pode ter um formato que parece aquele fuso de roca da história lá da Bela Adormecida, que a gente chama de fusiforme, e tem um que parece um saquinho, que a gente chama de sacular. O sacular, ele evolui de maneira diferente do fusiforme, então depende do que a gente encontra neste paciente. E uma das maiores emergências da medicina é a gente tinha comentado da artéria grande, que é a aorta, uma das principais do nosso corpo. E quando ela desenvolve um aneurisma, é uma das principais emergências da medicina quando ele se rompe, né? É, E, terrível. e como que é lidar com isso? Como que foi pra você Ah, lidar com essa... o aneurisma roto de aorta tem uma mortalidade muito alta, né? Ela bate a gente consegue, quando o paciente está dentro do hospital e rompe, a gente tem uma morbimortalidade altíssima. Imagina fora do hospital. Então, fora do hospital, a gente consegue uma sobrevida de 5% só. Quando Nossa, está dentro do hospital, a sobrevida é em torno de 20 a 25%. É muito baixa. nossa, mesmo.
qual que é o nosso pulo do gato? Às vezes ele rompe para a coluna e a coluna segura, forma como se fosse um tampão, como se fosse uma coagulou aquele local que começou a sangrar. Então é este caso que a gente às vezes consegue salvar. Hoje em dia, esse tipo de lesão pode ser tratada tanto via endovascular, a gente bota um stent por dentro da artéria, quanto por via aberta, que a gente abre a barriga e faz uma ponte, como igual do coração, a gente faz uma ponte arterial também na aorta. Existe melhor ou pior? Não tem melhor ou pior, depende do que você tem no seu serviço. Então, você faz o mais rápido. Se você tem mais rapidamente um serviço endovascular, você faz endovascular. Se você tem mais facilidade e rapidez para fazer aberta, você faz cirurgia convencional. E a senhora comentou dos procedimentos endovasculares, Uhum. né? Acho que interessante comentar como que funcionam, né? Porque às vezes é meio, nossa, vai, como que faz por dentro? Por onde? É Uhum. pelo braço, pela perna? A gente faz via. A gente acompanha por dentro via escopia. O que que é isso? É um raio-x, só que é um raio-x que a gente vê em tempo real. Então a gente consegue enxergar as coisas por dentro da gente como uma radiação. Então a gente tem que usar proteção contra a radiação, porque a gente, se for operar 10 pacientes, são 10 pacientes que a gente leva radiação, então a gente tem que usar uma paramentação diferente. E a gente faz um furinho numa artéria mais distal ao problema, normalmente é na virilha, essa artéria chama femoral, ou no braço também tem as artérias que a gente chama de braquiais, ou essas mais distais, onde a gente sente o pulso, que a gente chama de radial. E a gente entra com os caninhos, que são catéteres, e esse catéter ele consegue navegar dentro da artéria e chegar até a lesão. E dependendo da lesão, a gente abre essa lesão com um balão, a gente infla um balão lá dentro e às vezes precisa usar um stent, que é uma malha de metal, uma liga de metal específica, normalmente é uma liga que chama nitinol, e fica aberto aquela lesão. Ou então, quando é aneurisma, a gente faz esse tipo de stent com um tecido, ele é revestido para com que aquele aneurisma fique fora do sangue, do caminho que a gente quer, um novo caminho para esse sangue poder andar. O stent seria a molinha, né? Que É às uma vezes as pessoas molinha, falam. isso. Molinha. Mas é uma molinha que tem que ser dura, Que porque eu não chique, né? quero que ela aperte e fique fechada, eu não quero que ela feche. Então é uma molinha que você não consegue apertar. E essa molinha você não é só do coração, você coloca em outros lugares também, né? Nossa, Outras artérias do corpo. todas as artérias podem receber molinhas. Molinha pra todos. Sou homem Todas, molinha. todos. É... E, por exemplo, a gente estava comentando das varizes que tem um inchaço Uhum. e a gente não comentou da drenagem linfática para elas. O que que ela tem indicação de receber drenagem linfática? Não tem? Como que seria? Quando a gente tem um inchaço na perna, edema, independente da causa, a grande maioria das vezes eu consigo melhorar um pouco aquele quadro clínico com drenagem linfática, porque a gente também tem o sistema linfático, que é um sistema que recebe líquido e faz essa drenagem, faz esse retorno para o sistema venoso, sistema arterial sanguíneo do paciente. Então, sim, ajuda no edema, ajuda na dor. Então, se o paciente conseguir fazer drenagem linfática para ele melhorar os sintomas. Não é assim, eu vou fazer drenagem linfática para com que este edema suma, ele some momentaneamente, mas a causa do edema não foi tratada, né? Então a gente precisa tratar a causa. Mas todo mundo pode fazer drenagem linfática ou tem pessoas que têm que procurar um médico antes de iniciar? Quem que teria que, opa, vou passar no médico antes? A gente primeiro tem que definir a causa, né? Vai que eu tô fazendo drenagem linfática porque a minha perna tá inchada, achando que é varizes, mas no final das contas é uma insuficiência cardíaca, é um problema renal e eu não tratei a causa. Daí no final das contas eu perco tempo de diagnóstico. Então, se eu tenho um diagnóstico que é possível fazer a drenagem linfática, como insuficiência venosa crônica, um linfedema ou alguma outra causa que eu já estou tratando, aí sim eu posso utilizar essa ferramenta a mais para melhora da minha queixa clínica. Existe risco, por exemplo, de acho que espalhar trombo com a drenagem linfática? Ou de, por exemplo, a pessoa tem, câncer de mama, algum câncer e fazer metástase? Eu tinha ouvido isso, mas não sei se é verdade. Para metástase não tem comprovação. A metástase a gente já sabe que, infelizmente, fazendo drenagem ou não fazendo drenagem, ela pode ocorrer independente do que eu vou realizar.
Para trombose venosa crônica aguda, não é indicado porque pode mobilizar o trombo. Mas é aguda que eu digo até 3 semanas, é muito curto. Então, eu ainda estou em tratamento de trombose, mas eu tive essa trombose há 3 meses, já posso fazer a drenagem. Perfeito. É, E, por exemplo, a gente comentou do linfedema e tem também o lipedema, né? Uhum. Linfedema e lipedema. O que é cada um dos dois e qual que é a diferença no manejo deles? O linfedema é um edema relacionado ao linfático. Então, quando eu tenho alguma lesão, alguma disfunção do sistema linfático, eu posso ter um inchaço, um edema associado. Então, é um caso que normalmente a gente, ou é primário quando a gente não sabe o motivo, ou secundário alguma outra lesão, e a gente maneja normalmente com quadro clínico. Então, a gente usa meia de compressão, a gente pode fazer drenagem, e dependendo da causa, cuidar da causa. O lipedema, ele não é relacionado a um edema local. Na verdade, é como se fosse um acúmulo de gordura em determinadas regiões do corpo, com dor associada e também um quadro mais inflamatório, local. Não sabemos ainda o motivo, é multifatorial, existe um quê genético em ter este lipedema ou não, então familiares que têm lipedema, a chance de você ter aumenta. Manejo pode ser também drenagem, porém a drenagem o paciente normalmente não costuma aguentar, porque é um acúmulo de gordura doloroso, então é difícil para ele deixar alguém fazer uma drenagem linfática para ele, isso é muito sofrido. Então, a parte de tratamento do lipedema costuma ser mais a gente faz um tratamento anti-inflamatório. Então, entra mudança de hábito de vida, mudança de alimentação, às vezes uma meia de compressão para ajudar a fazer uma contenção, mas não é para diminuir edema, porque apesar do nome ser lipedema, não é um inchaço, é esse acúmulo é, de locais não comuns de gordura junto com essa dor local. E pode fazer uma lipoaspiração nessa gordura? Dependendo do local, sim. Mas a gente tem que lembrar que tudo não é curativo, né? A gente faz procedimentos relacionados à queixa do paciente. Então, a lipoaspiração pode auxiliar nessa retirada da gordura em locais não usuais? Sim, mas a gente tem que entender que não vai melhorar a causa em si, porque normalmente é uma causa multifatorial que bate também na genética, então eu vou continuar tendo lipedema. E segundo, se eu não mudar meu hábito de vida, não adianta nada, vai voltar. Mas, tipo, em casos mais graves, assim, ele reduz alguma dor ou é mais estético mesmo? A gente tem ainda dúvidas em relação à melhora da dor com o uso de lipoaspiração. A gente tem mais relacionado à melhora das queixas clínicas do paciente com diferença de hábito de vida. Então, perda de peso, principalmente, e mudança de hábito de vida para uma dieta não inflamatória, exercícios mais resistidos e às vezes usar uma compressão local. Isso sim eu tenho já evidência a favor. Perfeito. E falando também de dor, tem algumas pessoas que elas sentem dor ao caminhar, né? Essa questão de dor, principalmente pessoas de mais idade, mais idosos. E o que poderia ser essa dor ao caminhar? Quando caminha, dói. Quando a gente tem uma dor que é relacionada a esse esforço, quando eu caminho 2 quarteirões dói, eu paro de doer quando eu paro de caminhar e volto a caminhar, isso a gente chama de claudicação. Claudicação intermitente, né? Porque ela vem e volta. Eu preciso verificar se não é uma falta de sangue, se não é uma lesão arterial. Então, pode ser uma lesão numa artéria importante daquela perna que está faltando sangue. E quando eu caminho, eu exijo mais daquele músculo e o músculo meio que faz uma isquemia momentânea, faz uma falta de sangue momentânea. Então, a gente precisa examinar esse paciente com essa queixa. Não dá para a gente só falar, tá tudo bem. Precisa ver com carinho, um exame Se dói quando físico e caminha, tudo fica mais. sentado. É, não pode, mas pode ser um monte de coisa também, né? Infelizmente, outras queixas álgicas de dor quando a gente caminha pode ser alguma parte é, osteomuscular, pode ser lesão neuronal. Então, às vezes, eu tenho uma hérnia de disco que tá pegando bem o meu ciático, e o ciático, quando a gente caminha, às vezes dói, né? Então, a gente precisa examinar e tirar uma bela de uma história
história clínica desse paciente para entender. É, um pessoal da academia vem me procurar, que eles sabem que eu tô estudando medicina, e fala, nossa, eu tava treinando e machuquei minha perna. E parecia muito uma lesão muscular. Também pode acontecer. Pode, pode. A gente pode ter rotura de fibra muscular quando eu estou fazendo exercício. Quando a pessoa começa a envelhecer, às vezes essa rotura pode ser até quase que espontânea, só pelo caminhar pode romper. Na perna, isso a gente até chama de síndrome da pedrada, né? A gente pode ter, o paciente chega e fala: Nossa, eu fui caminhar, parece que alguém tacou uma pedra no na minha perna. Então, pode ter uma rotura muscular espontânea, com pouco exercício mesmo. E normalmente a dor é muito importante, porque sangra, incha, e esse inchaço do músculo dói bastante. Perfeito. E também tem algumas outras questões, outras coisas que podem dar inchaço, né? Causas mais infecciosas, né? Ó. Inchaço, vermelhidão. O que que são essas causas infecciosas? Pensando num edema, num inchaço, junto com vermelhidão, às vezes alguma bolha na perna, o linfático, ele pode ter um linfedema e pode ter também uma linfangite, a gente pode ter uma infecção perto dos vasos linfáticos. Então, esta linfangite pode causar esse tipo de queixa. Uhum. E quem que tem que se prevenir, né, dessa... Quais grupos que tem que ficar de olho para essas infecções, suspeitar disso? Todos podem ter linfangite, até de neném até 120 anos, né? Mas quem precisa se proteger mais é quem já tem linfedema associado, porque aquele inchaço tem material que a bactéria gosta de ficar, né? Proteína, outros materiais que ele gosta de se alimentar. Pacientes com imunossupressão, então, se tiver em tratamento de câncer, se tiver em tratamento de doença reumatológica com imunossupressor, precisa tomar um pouco mais de cuidado. Quem tem diabetes tipo 1 e tipo 2, porque já tem uma imunossupressão por causa da doença. Então, são os três grupos mais importantes que precisam ficar de olho na perna. E o diabético, ele tem outras doenças da vascular que ele precisa ficar de olho também? O diabético tipo 1, tipo 2, ele tem uma saga muito importante, né? Ele precisa ficar sempre atento, porque é uma doença que é um pouco traiçoeira. Às vezes está tudo bem num dia, no outro dia pode ter uma lesão no pé que evolui muito rápido e pode ter até uma úlcera formada por causa do diabetes. Então, dentro da cirurgia vascular, o que que o diabético precisa tomar cuidado? Com o pé, porque às vezes ele perde a sensibilidade, com isso pode machucar, a gente chama isso de pé diabético. Ele precisa tomar cuidado com qualquer tipo de lesão, porque ele já tem uma imunossupressão relacionada, pode inflamar mais fácil. E também aquela dor que a gente conversou no começo de claudicação intermitente, essa dor ao caminhar, às vezes a artéria do diabético ele tem uma lesão que fecha e pode ser um paciente que vira um paciente arteriopata. E no pé diabético, o que seria o pé diabético? O pé diabético ele é uma classificação de tudo que pode acontecer com o diabético em relação ao pé. Quando a gente tem uma perda de sensibilidade deste pé, não é só a sensibilidade que a gente perde. A gente perde também como se fosse uma parte neuronal periférica que faz com que aquele pé não funcione mais do jeito que deveria. Então, ali, sensibilidade é menor, a parte motora mais fina também é menor. Então, eu posso ter até uma coisa que a gente chama de desabamento do arco do pé. Nosso pé não tem um arquinho. Uhum. Às vezes ele perde, Fica pé chato? fica pé chato. A gente chama isso de pé de Charcot. Então, ele pode ter esse desabamento. Toda lesão que ele pode ter no pé pode abrir uma úlcera, e essa úlcera, às vezes, a gente tenta lidar e não fecha, pode até evoluir para amputação. Então, o pé diabético, ele é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. Eu brinco com os meus pacientes diabéticos, com fundo de verdade. Eu falo, ó, você tem dois bebês, que é o seu pé direito e o seu pé esquerdo. Então, você tem que tratar igual o bebê. Ele não vai te falar que tem problema, ele não sabe falar. Então você tem que todo dia olhar, todo dia, você tem que tomar cuidado com ele, você não pode deixar machucar, não pode ir na podóloga e tirar pedaço da unha, tem que tomar muito cuidado. Deve ser bem difícil, né? E tratar a infecção desse pé diabético também. Difícil. É a vascular ou é a cirurgia plástica que faz essa parte? O pé diabético acaba sendo entre a vascular e a ortopedia, né? A gente assume muitos casos porque, como é muito difícil, todo mundo tem um pouco de receio de cuidar. Então, no final das contas, quem cuida a maioria das vezes é o próprio vascular. Uhum.
E às vezes o pé fica com. Aproveitando do pé diabético, né, que a gente tá falando, que sinais que indicam que um membro, né, principalmente os dedos do pé desse diabético, não Uhum. estão mais tão viáveis, assim, que você fala, isso daí vou ter que tirar esse dedo. Quando a gente tem uma isquemia distal, essa falta de sangue, a coloração muda, né? Então ela pode ficar mais azulada, quando ela fica totalmente sem sangue, ela fica preta, fica enegrecida. Então a gente com isso já vê que aquele membro já, aquele tecido não é mais viável, não adianta eu tentar colocar sangue ali porque não já tá morto, né? Infelizmente. Então, esse tipo de isquemia mais prolongada já nos mostra até onde eu posso ir. E além da dor, né, que os pacientes sentem, tem alguma outra razão pela qual o cirurgião vascular tem que ficar, opa, vamos ter que amputar esse membro? Tem algum outro problema? Às vezes a gente tem uma falta de sangue muito grande e aquele pé ele já não é mais viável. Como que a gente vê isso? Ele não funciona mais, ele não dobra mais, né? Ele já tá com uma coisa que a gente chama de pé caído. Se ele tiver com o pé caído, não adianta eu tentar revascularizar, porque tudo que já morreu ali, e entra muitos produtos das células que morreram, podem fazer com que esse paciente tenha uma parada cardíaca. Então, dependendo deste grau de isquemia, às vezes a nossa primeira opção é a amputação mesmo. Perfeito. E na população geral, a gente tem que fazer alguns exames de rotina da vascular para algumas doenças? Pensando em rotina populacional, a partir dos 50 anos precisa fazer uma triagem de aneurisma da aorta abdominal, então fazer um ultrassom abdominal para ver se essa aorta está dilatada ou se não está. Pensando em lesões ateroscleróticas, né, lesão de plaquinha de gordura no sangue, um exame que a gente acaba fazendo anual ou bianual a partir de 40 anos é um ultrassom das artérias do pescoço, que a gente chama de artérias carótidas e artérias vertebrais. E o restante é de acordo com a queixa do paciente. Ah, eu tenho dor, eu tenho edema na perna, daí sim eu faço um exame voltado ao sistema venoso. Ah, eu tenho uma dor que para o exame físico e o exame clínico parece uma claudicação, uma falta de sangue, daí eu faço um exame arterial, daí depende de cada queixa que ele demonstra. E a arteriosclerose a gente ainda não comentou aqui. Ela seria o acúmulo de gordura, né? Por assim dizer, na camada de dentro das nossas artérias, né? Isso. E isso daí gera problemas, né? Nossa, Uma maioria dos problemas. meu Deus. E também a cirurgia vascular tem relação com a neuro, principalmente nos AVCs, né? Uhum. Por que a cirurgia vascular também tem que ser acionado na prevenção dos AVCs? Em AVC e AVE, a gente pode ter lesões fora do cérebro, que a gente chama de extracranianas, que podem lesionar a artéria lá de dentro. Como? Ele pode descolar uma plaquinha ou fechar totalmente esse sangue, ou não chega o sangue para o cérebro, ou essa plaquinha que descola vai parar lá na artéria, lá dentro do cérebro e fecha, consequentemente, a circulação intracerebral, né? Então, dentre os AVEs que acontecem, 20% é relacionado a essas lesões extracranianas, fora do crânio, que é nessa artéria principalmente que chama carótida. Então, a gente precisa ver, dependendo do jeito que a gente chama de estenose, que é o fechamento da artéria, às vezes a gente precisa é, operar essa artéria, limpar essa artéria antes que aquela placa ou feche de vez, ou ela descole, que a gente chama isso de embolização, de embolia, e vá parar lá no cérebro. E quem que tem que se preocupar especialmente disso, assim? Opa, preciso ir procurar um vascular. A partir de 40 anos, todo mundo. Antes de 40 anos, quem tem ou antecedente familiar de doença aterosclerótica, então, pai, mãe, vovó faleceu por um AVC, um AVE, ou infartou muito novo. Quem fuma, infelizmente, o cigarro, ele é bem relacionado a lesões ateroscleróticas, ou algum outro fator que façam com que o meu sangue seja mais coagulável, vamos dizer assim. Então, doenças que fazem o sangue coagular com mais facilidade também. Perfeito. E a gente estava comentando antes na salinha aqui do lado, a salinha da conversa, que você trabalhou muito com trauma também na residência, né? Trabalhei. E como que foi a experiência de lidar com trauma? Os pacientes não traumatizados, que você fala na sua terapia, mas o traumatizado que sofreu um acidente de É. automóvel, enfim, como que foi? O trauma ele é uma escola muito boa para o cirurgião, né? Porque tudo pode acontecer, tudo.
Então, é algo que você precisa dominar a cirurgia como um todo. Então, fazer controles de sangramento, fazer, às vezes, alguma cirurgia, retirar alguma parte, tirar às vezes, um rim que não está viável, você tem que retirar um rim do paciente. Tem algumas, a gente tem que saber qual órgão dá para tirar, qual órgão que eu não posso tirar. Então, é uma escola importantíssima para o cirurgião geral, assim, para a gente que é vascular também, porque no final das contas, o nosso, a nossa cirurgia aberta é uma cirurgia que tem que ser rápida. Então, trauma dá para você essa celeridade, né? A gente aprende a ser rápido, senão a gente perde o paciente. Na vascular é a mesma coisa, não dá para ficar demorando muito na cirurgia arterial, porque senão você está isquemiando aquele paciente. É Tem que você operar que logo. lesiona o Você que cidadão. lesiona. E qual que você acha que é o maior desafio em termos de trauma num país como o Brasil, né? Que é um país com muita desigualdade social, que a depender da região não tem tanto trauma, e a depender da outra tem outros tipos de trauma. Trauma com arma de fogo, ou trauma automobilístico, ou violência urbana. Cada área no nosso país tem um problema, né? Não tem como a gente generalizar. Então, os meus colegas do Rio de Janeiro, eles têm um treinamento de trauma diferente do que a gente aqui em São Paulo. Já conversando assim diretamente com eles, eles já sabem, eles têm muita mão de trauma balístico, muita mão de FAF, né? De ferimento de arma de fogo, que a gente não tem tanto assim. A gente tem muito mais trauma automobilístico, ou moto, ou atropelamento em volume. Por mais que a gente aqui em São Paulo fala, poxa, tá, a gente tem muito trauma, infelizmente, relacionado à violência, mas não são tantos que chegam para nós no serviço de saúde, comparativamente. Então, essa desigualdade diária faz com que cada região se especialize no mais comum. Então, aqui em São Paulo, capital e São Paulo, algumas outras regiões de interior que tem mais trauma automobilístico, moto, etc., a gente tem uma especialização melhor nisso. Se você for numa área que tem mais lesão por FAF, por lesão de arma de fogo, eles vão ter mais mão em relação, eles até reconhecem qual foi a arma que foi usada. Aqui a gente não reconhece Um ainda, sommelier não. de arma de Ele já fogo. é um sommelier, já. Ele fala, não, isso aqui foi isso, foi AK, não sei das quantas. Eu falo, gente, não sei, só sei que foi uma arma. É. Mas tratar a lesão é meio igual. Então a gente tem que controlar sangramento, controlar o que vai fazer o paciente morrer primeiro, né? Então, controlar a via aérea. Então, todo mundo que se forma, independente até se for cirurgião, estou me formando em medicina, tem que saber fazer o ateliê, tem que fazer o ATLS, tem que fazer o CLS, porque às vezes você vai ser o único médico lá. E E garantir esses uma via de acesso de via aérea já tá ótimo, já ajuda bastante. E esses ACLS ou ATLS, eles são certificados, né? Então, De competência no trauma e nas emergências, né? importantíssimo para quem está se formando. Ah, mas é pago, vale a pena, vale a pena mesmo. Ah, mas eu não consegui na minha graduação por causa de questões ou financeiras, ou pessoais, ou falta de tempo, estava estudando para residência, não tem problema, mas assim que puder, é importante fazer esse treinamento, porque faz você ter essa rapidez de pensamento em pacientes graves, seja eles clínicos, seja eles cirúrgicos. Ah, mas eu não sou cirurgião. Às vezes você é o único médico que está lá, então você vai ter que ser tudo. Ele Vai precisar. renova, né? Cada dois Renova a anos. cada. Eu não lembro se é cada 2 a cada 5, mas eu acho que é a cada 2. E se você voltasse no tempo, dois momentos que você voltou no tempo. Você se formou na faculdade de medicina. Você ainda seria cirurgião vascular? Seria. Ou que outra Seria. coisa que você pensaria em fazer? Eu me formei querendo fazer vascular já. Minha segunda opção na época era fazer proctologia. Por quê? Porque a gente é muito nosso entorno, né? Na época, eu decidi pela cirurgia por causa de um professor muito importante lá na minha faculdade, que ele era proctologista. Então, ele passava a paixão dele para todos. Se você conversasse com qualquer um lá da minha residência, pode ter certeza, todos falariam, poxa, mas procto é legal. Mas não era nem pela especialidade em si, que é legal realmente, mas pela paixão que esse professor passava pra gente. Então, é muito nosso entorno, né? Vascular, eu também tive grandes professores que me passaram essa paixão, acabei escolhendo a vascular, mas como
todos na medicina, eu acho que todos que estão nos vendo, que estão estudando para ser médico, ou que já são médicos, a gente nunca tem uma especialidade única que a gente ama, porque médico é isso, médico é empolgado, Hum. médico é um ser insatisfeito, né? Então a gente gosta de muita coisa. Ah, não seria feliz se não fosse vascular? Não, não é bem assim, seria. Mas eu escolheria tudo de novo, do mesmo jeitinho que eu fiz. E você, voltando num outro momento, você prestando vestibular, você seria ainda médica? Ou teria outra profissão que você fala, quem Olha, sabe? novamente, ninguém é infeliz por não conseguir uma coisa. Então, você que está, o tentante de medicina, vale a pena ser um tentante de medicina eterno? Às vezes, vale a pena pensar numa segunda opção. Mas eu sou uma pessoa que, desde que me conheço por gente, minha mãe brinca, né? Que eu falava que eu queria ser mãe, médica e professora. E eu lembro disso. Todo mundo perguntava: o que você quer ser da vida? Eu falava: mãe, médica e professora. E eu sou, graças a Deus, sou Que mãe, bom, sou médica e sou professora. realizada. Sou realizada. Seria infeliz se não fosse médica? Não sei. Não sei, mas eu não pensei em outra coisa. Eu realmente gostava da ideia de ser médica, de ajudar o próximo, de esse lado romântico da medicina ainda me agrada muito, ainda me deixa feliz. Eu ainda tento fazer trabalho voluntário, eu quero ajudar. Então, nada melhor do que na medicina. Eu falo, gente, a gente escolheu uma coisa que, além de ajudar o próximo, além de deixar o próximo melhor, você pode ter a sua vida financeira nisso Estável, né? também. Por que não, né? Então, você consegue juntar dois mundos necessários, o mundo que ajuda o próximo e o mundo de fazer a sua sobrevivência no nosso entorno. Para mim, melhores dos dois mundos. Eu gosto bastante da parte de ajudar e acho até bom, porque a medicina, ela é uma profissão que vem de um sacerdócio, né? Uhum, Tipo, é bom selecionar gente que tem essa mentalidade de ajudar o próximo, de uhum. querer realmente ser médico, né? Não fazer É. por dinheiro, por... Ah, senão dá ruim, né? Sim. Por mais que, não, mas fulano ganhou milhões, mas aí entra muito o que você quer para você mesmo, né? Eu acho que a medicina, hoje em dia, não é um local que você fala, não, quero ficar milionário. Não, talvez não seja o caminho. Eu nunca vi como um caminho de ser multitrilhardário. Não, nunca, nunca. Mas eu poder toda semana fazer um trabalhinho voluntário, que eu já tenho um horário ali para ajudar o paciente do SUS, eu poder ajudar meu paciente no consultório, eu poder passar um pouquinho para os alunos essa alegria de poder ajudar o próximo, para mim, estou realizada. E encaminhando para as últimas perguntas, o que você acha que seria o principal desafio da sua especialidade hoje? Olha, dentro da medicina no geral, essas áreas não médicas entrando é um pouco desafiador, né? Porque dentro da cirurgia vascular, o que que a gente se vê à frente muitas vezes é procedimentos realizados por não médicos que complicam, porque todo procedimento pode complicar, e quando complica, vem pra gente. Então a gente tem que às vezes resolver complicações de procedimentos mal feitos, não realizados da maneira correta por pessoas que não têm o conhecimento prévio que era necessário. Então, para a gente, essa invasão de áreas não médicas é um desafio atual. E todos que você conversar no dia a dia vão falar a mesma coisa. Poxa, peguei paciente que foi feito algum procedimento no médico e perdeu o dedo, manchou tudo, abriu uma úlcera absurda, eu não tô conseguindo fechar porque isquemiou, fechou o sangue todo naquele lugar. Então, eu acho que meu, meu tendão de Aquiles, né, atualmente essas complicações realizadas por não médicos. Mas por ser uma especialidade cirúrgica, né? A cirurgia vascular, não a angiologia, acho que Uhum. não quer dizer que não aconteça, mas acho que a tendência é diminuir essa, por exemplo, de ter por exemplo, tá tendo na dermato, que tipo, a pessoa É. faz medicina e ela faz, tipo, uma especialização, não faz uma residência médica, né? Aí a gente entra em outro senão grande, né? Essas especializações curtas de pouco tempo. Para a gente, como a residência faz diferença, né? Esse treinamento mais importante, mais longo, né? Porém, já existem alguns cursos de
de pouca duração para algum tipo de procedimento, né. Então, a gente também tem esse senão batendo na porta também, não somos imunes. E agora, doutora, eu queria perguntar para a senhora o que para você seria a rocha da saúde? Ai, meu Deus, difícil, hein? Como falar sobre isso? Eu acho que a gente tem uma ideia agora, né, que estamos retornando à medicina como um todo. A gente sistematizou, a gente segmentou muito a medicina e agora a gente está vendo que não pode segmentar, né? Tem que retornar à não segmentação. Que eu comento com os meus pacientes, eu falo: "Olha, eu sou só vascular, eu cuido da sua parte vascular, mas você precisa ter um maestro, né, na sua orquestra. Eu não sou a maestra, eu não sou você tem que ter um clínico geral, um geriatra, alguém que cuide de tudo, porque precisa te ver como um todo. Eu tenho que tentar vê-lo como um todo, mas você precisa também de alguém para poder te organizar nesta sua dança, nessa sua música que é a sua vida. Então, acho que a rocha da saúde é você entender que você não é só aquela variz, que você não é só aquele coração, que você não é só aquele cérebro, você é uma pessoa e você precisa ser tratada como um todo. Se você não tratar tudo, incluindo a parte psicológica, não vai adiantar. Então, não vai ser uma escleroterapia que vai resolver a dor da sua perna, se o problema, na verdade, quando você cava um pouco mais, é psicológico, né? Você precisa tratar tudo, incluindo essa parte da psique. E acho que seria esse boom de especialistas, né? De todo mundo. Uhum. Eu quero ser neurocirurgião, eu quero ser cirurgião Do da pé parte digestiva. direito, É, é. tipo que nem na época do Farol, que ele disse que ele tinha. É um médico para cada membro. Então tinha um médico pro olho direito e um médico pro olho Exato, esquerdo. O do olho direito não mexendo do olho esquerdo. exato. Então essa segmentação, eu faço uma área que é segmentada, mas eu tenho a plena consciência que o meu paciente não é. Então, não, eu já tive alguns casos, por exemplo, que mandaram para mim para fazer um ultrassom falando que era trombose, né? Aí você olha, o paciente tá todo amarelo, que a gente chama de icterícia. Você fala, gente, esse inchaço na perna não é trombose, é algum problema hepático. Então, você tem que ver o paciente, né? Não ver só a sua área no paciente. Mas você tem que ver o paciente como um todo. Então, independente da área que você for, você que vai se formar médico, lembre-se, ele não é só a sua sub-área se você assim fizer, ele é um paciente por completo. Então, precisa saber o básico de tudo. De tudo, 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 Tem sem que ser exceção. médico, Tem que né? ser médico, exato. Que está sendo perdido isso, né? Então, a gente às vezes se vê à frente de casos que é claramente não vascular na minha área, porém mandaram para mim falando não, não é meu. No não é meu é uma coisa complexa, né? O paciente é seu. Então você precisa, não é meu, não é vascular, mas ele é meu. Ele veio até a mim, ele veio com a esperança de melhorar. Então, eu vou falar para ele: olha, apesar de não ser vascular, eu acho que é hepático, eu acho que é cardíaco, eu vou te encaminhar para alguém que vai cuidar bem disso aqui, mas a gente vai seguindo junto. Não vou te abandonar. Então, não solta a mão do paciente, não. Porque senão ele fica perdido, coitado, né? Sim, e perde a esperança, Perde sonho, esperança. E não pode. Nós somos detentores, eles vêm com uma esperança de melhora. A gente não pode falar para eles, ó, ih, não vai dar nada não, não vai melhorar. Poxa, né? Um balde de água fria não pode, não pode. A gente tem que continuar a dar essa esperança para o paciente. Perfeito. Então, acho que terminamos por hoje. Queria agradecer a doutora pela presença, pela conversa que foi excelente. E eu que agradeço. Queria agradecer a vocês pela presença de vocês e deixar um pedido para vocês seguirem o canal do YouTube, acompanhar as nossas redes sociais, o Instagram, o TikTok. Também siga a gente no Spotify. E eu espero vocês no próximo Rochas da Saúde. Muito obrigado e até lá.